O Presépio do Pipiripau é uma das obras mais representativas da arte popular de Minas Gerais e até hoje marca não só a infância, mas a vida dos moradores da capital. Raimundo Machado Azeredo começou a dar vida ao presépio em 1906, quando tinha apenas 12 anos, e sua construção se estendeu por toda a vida, até a sua morte em 88. A obra destaca-se porque, além de ser uma representação bíblica, é também uma autobiografia da vida que Raimundo viveu durante a transformação do curral em capital. O presépio era exposto regularmente na casa de Raimundo, até ser comprado em 83 pela Universidade Federal de Minas Gerais e tombado em 1984 pelo IPHAN. Para se entender a razão do nome que o presépio leva, é preciso entender de onde Raimundo veio. Morador da primeira região periférica de BH, Raimundo vivia onde hoje encontra-se os bairros Floresta, Horto, Sagrada Família e Santa Teresa. O nome Pipiripau é um neologismo criado a partir do nome de origem indígena de uma planta que havia na região, denominada pipiri ou pipiripi. Feito com adornos de diversos materiais que englobam gesso, papel machê, madeira, eucatex, tecidos, plásticos, vidrinhos, conchinhas, sucatas variadas e vegetação tanto natural quanto artificial, o presépio leva em sua estrutura e transforma nos mínimos detalhes as sobras da cidade em uma arte de valor inestimável para Minas e para a capital. Olá, meu nome é Núbia, tenho 37 anos, nasci e cresci em Belo Horizonte, no bairro Aparecida, região noroeste da cidade. Nunca tive uma relação muito próxima ao presépio do Pipiripau, apenas ouvia falar, lia notícias sobre a sua magnitude, riqueza de detalhes, mundialmente conhecido. Isso mudou em 2019, quando eu fui fazer um trabalho acadêmico no Museu de História Nacional e Jardim Botânico da UFMG. Na ocasião, eu tive a oportunidade de conhecer o presépio e comprovar tudo que eu já tinha lido e ouvido falar. O que me chamou a atenção nessa visita foi ouvir o relato de alguns colegas. Alguns narraram uma relação tão próxima, tão íntima, de memória, de afeto, de carinho, que me comoveu muito. E nesse ano que estamos vivendo essa pandemia, eu fiquei pensando em como que seria para essas pessoas não poder visitar o presépio, né? Principalmente na época do Natal, que é onde mais tinham essas visitas, mostrando pra gente o quanto realmente o presépio é importante para a comunidade. E logo todos do grupo se interessaram em pesquisar e desenvolver esse trabalho. O objetivo do trabalho foi entender as relações do público que visita e visitou o presépio do Pipiripau, quais são suas memórias afetivas e os níveis de pertencimento que criaram com o presépio. No período de 2 semanas em dezembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19, o Museu de História Natural e Jardim Botânico tomou a decisão de reabrir a exposição do presépio do Pipiripau, com medidas mais restritivas, devido à demanda do público que enviou diversas mensagens demonstrando interesse em visitar o presépio neste fim de ano, como também um encargo dos próprios funcionários do museu que sentiam um certo dever com a reabertura, sendo o presépio um elemento tão intrínseco à cidade de Belo Horizonte. Assim, conseguimos reunir entrevistas com pessoas que voltaram para realizar visitas ao museu neste cenário pandêmico e com aqueles que visitaram o museu em algum momento pré-Covid em diferentes situações. Eu moro no bairro que chama Solimões. Você morava aqui perto, Morava, né? no Santa Inês, aqui na Miduri. Hoje eu moro na região do Barreiro e na época eu morava na região de Contagem, no bairro Água Branca. Sempre morei aqui no Tupi. Eu moro no centro, perto da Praça Paulo Soares. O Pipiripau evoca as memórias da jovem capital de Minas Gerais. Hoje, como patrimônio reconhecido da cidade de Belo Horizonte, ele nos ajuda a conhecer em sua história a cultura popular, a religiosidade e os sujeitos históricos muitas vezes não visibilizados em livros de história e museus. A obra dá conta da diversidade de uma cidade que, mesmo trazendo um discurso de modernidade, mantinha a vocação conservadora de segregar aqueles que estavam fora dos limites da Avenida do Contorno. O presépio é, para além de um espetáculo para ser oferecido ao estranho, uma manifestação na terceira pessoa. É um ente querido incorporado à cidade. Ele articula com surpreendente criatividade a fé, o fazer e o conceber a história de Belo Horizonte e do próprio processo de modernização tecnológica dos materiais e das mentalidades. Quando eu casei,
Em 1969, o meu marido me levou para conhecer as coisas turísticas de Belo Horizonte. Aí me levou no presépio do Pipiripau. Eu achei maravilhoso e adorei o passeio. Tem muitos irmãos, aí quando a gente era pequeno, a minha mãe trazia muita gente aqui, muitas vezes, para visitar, para ver o presépio principalmente. Esse presépio eu já conheço há muito tempo, tá? Sou muito ligado à cultura aqui, então, quando falei negócio de cultura, de museu, de livro, nossa, sou ligado demais. A gente via muito. Sim, eu acho que quase todo ano a gente vinha. É uma memória afetiva da sua infância, né? Da minha infância. Eu fui uma vez pela escola e todas as vezes foram pelas excursões escolares. Muitos anos atrás, antes da pandemia, eu vim aqui. Eles deixaram eu entrar, foi até a entrada da Franca na época. Aí eu entrei aqui, e tive o privilégio de visitar tudo na época. Depois, quando eu fiquei noiva, eu trouxe meu noivo aqui. Porque ele nunca tinha vindo aqui também. Falei, não, vamos lá é legal. Tava funcionando tudo direitinho. Os bichos têm movimento, os santinhos têm movimento. E naquela época, para mim, aquilo foi uma novidade encantadora. O presépio, São Francisco começou com São Francisco. Mas ali no presépio, cada povo, cada coisa, põe um presépio ali e põe a história do próprio povo. E aí você resolveu trazer seu filho para vocês? Para ele conhecer, para ele ver o presépio, porque a gente continua com essa relação com o Natal. E trazer ele mais vezes, né? Eu tinha muita fé, eu adorava presépio, porque lá na minha terra a gente fazia muito presépio, tinha os pastorinhos, e eu fiquei encantada com o presépio de Pipiripau. E as recordações que eu tenho é da gente chegando, né, da excursão com os olhinhos arregalados, todo mundo conversando, sem saber o que ia acontecer. Porque no primeiro momento a gente só achava que não ia acontecer nada. Aí quando vem a cena dos trovões, aí todo mundo arregalava os olhos, todo mundo ficou emocionado. E eu, como o espaço era pequeno, ninguém pensava em gritar e correr. A gente ficava apreensivo como se a gente estivesse vivendo a cena. No decorrer desse trabalho, foi interessante perceber que a conservação desse patrimônio também é uma preocupação por parte do público. A restauração ocorreu durante toda a década passada. O projeto foi realizado pelo SECOR, o Centro de Conservação da Escola de Belas Artes. Ele foi completamente mapeado, desmontado e cada peça passou num processo de revitalização. Além do presépio em si, houve uma reestruturação do recinto onde ele se encontra no museu. Eu acho que é um lugar que tem que ser preservado, é um lugar que a gente, tem que tomar muito cuidado com ele para continuar uma coisa boa para todo mundo que pode visitar. O que você achou de estar aqui hoje, depois dos meses de isolamento, podendo visitar o presépio? Nossa, gente, agora a menina fala pra mim, é um privilégio, gente. Né? Porque antes da pandemia podia vir mais gente. Agora não, só uma, duas, pouquinha gente. Eu custei entrando no site, custei. Quando eu consegui, nossa alegria. Nossa. A gente está precisando de alguma coisa para ajudar a gente a passar essa pandemia. Se a gente consegue entrar lá com segurança, com tranquilidade, eu acho que deve sim, deve ir. Tem uma amiga minha que o marido dela trabalha aqui. Aí ela olhando, e lá tá funcionando o presépio. Eu nem sabia, é só você entrar no site e tentar pegar o ingresso. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Porque eu tô de férias e ele tá de férias junto comigo, né? Eu falei, vou levar ele lá. Lá é um lugar bem legal, né? Pra ele conhecer, né, a história. Então, o senhor entende o presépio como fazendo parte do museu mesmo? Do museu, de uma história, de uma cultura, de um homem que como é que eu falo? Um artesanato ali, né? E é isso. E o senhor, você é Belo Horizontino, né? Mora aqui. Mora aqui. Não nasci aqui, não. Só praticamente aqui. E você se sente representado quando você vê isso? Sim, nossa, muito. Eu não. Todos nós. Eu não lembro muito das outras áreas do museu. Mas do presépio em si eu lembro. Ele ficou, quer dizer, o que do museu realmente te tocou, ficou em você, foi o próprio presépio. Foi o presépio quando eu era pequena. Depois... E você vê o presépio assim, como um bem cultural mesmo? Como... Sim.
Principalmente para quem dá valor, né? Quem professa uma fé e dá valor a esse tipo de coisa. Vem um pouquinho de tudo, né? Do lazer, poder conhecer o presépio, como cultura. Acho que influencia em um pouquinho de cada... Tem uma influência em tudo. E você vê os museus como um espaço para bem-estar social, né? Nossa, é um bem-estar que faz bem pra gente. Né? É a natureza, aqui a natureza, histórico, né? É isso. Se eu puder, eu volto. No campo da atividade museológica, a partir dos anos 1970, buscou-se compreender mais sobre a cultura como criadora das condições necessárias para o desenvolvimento e a preservação cultural como fator indispensável à qualidade de vida. O museu seria, então, o intermediário, onde as contribuições culturais da comunidade são expostas e compreendidas. Espaços de tradições familiares, passeios e encontros, o presépio ocupa lugar especial no imaginário da população, sendo importante veículo de bem-estar social e marco da identidade da região. Ao analisar tudo o que foi pesquisado e discutido nas entrevistas e no trabalho no geral, percebe-se que o presépio possui elementos que tocam a memória dos visitantes, seja remetendo à sua religião, ao lugar onde vivem, os ofícios de sua família. O Sr. Raimundo, ele ao materializar sua vivência, criou essa arte vanguardista com múltiplos personagens e cenas que despertam o sensível, apresentam movimento, som e conseguem contar histórias que o público rapidamente se identifica. É um patrimônio que foi abraçado pela comunidade ao seu entorno, que traz uma técnica e uma estética admirável, e além disso carrega símbolos culturais extremamente representativos. Esse conjunto de aspectos o torna único e memorável, e o faz ser visitado por centenas de famílias todos os anos, como uma forma de tradição. Esse hábito de lazer cria laços afetivos entre as pessoas e o presépio, atribuindo a ele um valor simbólico inestimável. O museólogo André Silva nos falou uma frase muito marcante: o presépio do Pipiripau é uma obra em processo, e realmente é. Ela se ressignifica a cada tempo, a cada visita. Com a pandemia, isso se comprova ainda mais. Ter a oportunidade de visitar novamente a obra foi muito importante, pois essa rememora esses sentimentos afetuosos e nostálgicos, e faz alusão a um tempo prévio ao Covid, nos dando uma nova perspectiva sobre o momento atual e o que está por vir.